Bom dia. Nossa, está funcionando bem agora. Baixou a energia, diminuiu lá. Bom, talvez fosse bom a gente começar com uma brincadeira, né? Esse negócio de caça, a professora Nilma que entende, hein? Bom, mas de todo modo, a gente poderia perguntar para o professor Cabangueri em quantos anos nós vamos fazer a história da diáspora. Talvez em 3, não em 4, viu? Depois Bom, brincadeiras à parte, eu pedi efetivamente para que fosse feita uma inversão na mesa, que eu acho que vocês seriam muito beneficiados com essa inversão. E eu estava certo, porque acho que as duas falas que me antecederam dão uma ideia muito melhor do que eu poderia dar, pelo fato de não ser historiador e também não ser antropólogo e não ser especializado em África. Acho que as duas falas são bastante significativas para mim. E prometo que eu vou falar muito pouco. E eu acho que eu quero centrar minha fala na questão da herança africana do ponto de vista contemporâneo e mais restritamente ao continente americano, né? E, obviamente, eu não posso deixar de fazer menção, né, à importância da parceria, ou das parcerias, né, que MEC, Unesco e universidades públicas têm feito, né, para esse projeto especificamente, para desdobramentos desse projeto e outros projetos que estamos envolvidos, né. Sem essa parceria não seria possível viabilizar essa tradução e nem o desdobramento da tradução, que é um material de uso pedagógico que a gente está produzindo. É importante frisar que esse material de uso pedagógico ele está sendo produzido sob a coordenação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Federal de São Carlos, mas nós temos gente de todo o país envolvido, de todas as regiões, né? Essa foi uma das condições para o desenvolvimento. Bom, mas eu quero falar efetivamente sobre essa herança africana, especialmente no continente americano, e partindo de um estudioso também que considero muito importante, o professor Roger Bastida, que escreveu um livro chamado As Américas Negras, né? E naquele momento, eu acho que ele sinalizava para algo que nem sempre a gente reflete de maneira adequada. Que o projeto original de colonização do Novo Mundo por parte da Europa, ele tinha como objetivo ampliar, né, o território europeu e transformar a América numa extensão do continente europeu. E, portanto, como a gente pode observar, inclusive, no presente auditório, me parece que o projeto não foi bem realizado e teve alguns problemas de encaminhamento. E nós estamos aqui hoje sentados discutindo esses problemas de encaminhamento, né? De todo modo, se o projeto não deu certo como esperado, é possível que a gente trate das Américas, né, a partir dessa perspectiva exatamente da herança africana presente nas Américas, né? E eu acho que é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco. E chamar a atenção para a permanente presença da Unesco, especificamente no continente americano, em especial no Brasil, para momentos cruciais, né, desse debate sobre a presença dos descendentes de africanos no continente americano. Queria lembrar que o Brasil, né, na década de 50, né, logo após, então, o final da Segunda Grande Guerra Mundial, década de 50 do século passado, e também
logo após o surgimento da Unesco, enquanto uma agência da Organização das Nações Unidas, né, agência essa que surge exatamente para pensar os problemas, os conflitos, né, existentes a partir da diversidade humana, o Brasil é tido como um provável país, né, que tinha equacionado satisfatoriamente bem as relações raciais, como se dizia à época, né? O étnico vem depois. Então, inclusive o projeto piloto que se desenvolveu aqui, né, foi feito nessa perspectiva. E o resultado, como quase todos nós sabemos, né, é que o Brasil era sempre foi um país, né, que sabe vender para fora ilusões importantes, né? E essa era uma delas. Quer dizer, o Brasil não tinha efetivamente equacionado o seu problema racial. Por também mudanças nessa perspectiva, ou no próprio conceito de cultura utilizado pela Unesco, né? E eu acho que, me aproveitando um pouco da fala do Vincent, né, de fato, eu acredito no poder transformador da cultura. Né? E a Unesco ela vai, ao longo da sua trajetória, fixando a cultura como um elemento central de transformação, mas, ao mesmo tempo, esse conceito de cultura vai se transformando, e eu diria que cultura e conhecimento está lá na raiz, né, das potencialidades de transformação social e de convivência das diferentes culturas, foi um marco fundamental para o surgimento dessa obra. Né? Quer dizer, conhecer as outras culturas poderia permitir a vivência e a convivência entre diferentes experiências, diferentes produções culturais. Né? Se nós observarmos esse período com o que foi produzido no Brasil, a partir do projeto conhecido como Projeto Unesco, nós vamos verificar que, de alguma maneira, a cultura negra brasileira ela desaparece, né, no conjunto do projeto e reaparece, na minha leitura crítica, né, como resultado, de fato, sim, o reconhecimento que existe preconceitos raciais no Brasil, estereótipos em relação à população negra, mas penso que o resultado último dessa pesquisa no Brasil foi que o negro aparece como índice de desigualdade social, índice de desigualdade econômica, e aparece pouco do ponto de vista do impacto que as culturas negras tiveram na conformação do que é a sociedade brasileira. Né? Bom, ao longo desse período, né, os resultados desse trabalho da Unesco, eles se transformaram em livros, foram publicados na íntegra na revista AMB, se não me engano, o número de 1955 tem todos os textos, né, os mais conhecidos e aqueles totalmente desconhecidos estão nesse número de 1955. E logo depois nós vamos verificar que se abre uma agenda de pesquisa no Brasil, né, muito dentro dessa perspectiva, né, de negro ou relações étnico-raciais e a questão da desigualdade, né, da desigualdade social. Essa agenda ela tem uma curta duração, né, ela chega mais ou menos até o início dos anos 70, e com o surgimento do sistema nacional, digamos assim, de pós-graduação, esse tema ele desaparece, né, da agenda, porque se julgava que, uma vez, né, entendido qual era o processo que os negros estavam submetidos em termos de desigualdade, a questão se resolveria a partir
da dinâmica da luta de classes e da superação dessas desigualdades. Né? Bom, eu não preciso dizer aqui que a história andou, né, e a Unesco, já nesse período, articulava uma nova concepção de cultura relacionada à importância das identidades culturais dos povos no mundo. Né? No Brasil, esse é um momento importante, porque é um momento em que nós temos uma ditadura militar, né? E sequer se pode falar em questão racial, né? E a comprovação disso, eu pessoalmente estive em contato recentemente quando um relatório do Serviço Nacional de Inteligência coloca dois movimentos como movimentos perigosos, né, na sociedade brasileira, naquele período. Era um movimento que hoje a gente conhece como movimento sem terra, ou seja, as lutas no campo, e o movimento negro, né, que sequer era considerado um movimento social pela teoria, especialmente por quem trabalha com teoria de movimentos sociais, aparece ali como os dois movimentos perigosos. Mas a gente pode observar que durante esse período, enquanto a própria Unesco colocava no centro da discussão da cultura a questão da identidade, né, das diferenças identitárias, né, no interior dos diversos territórios nacionais, né, aqui nós não podíamos sequer falar sobre as diferenças étnicas e raciais, ou raciais e étnicas. E o mais curioso, né, que a retomada do tema da discriminação racial se deu a partir de um hermano argentino chamado Carlos Rasenbaum, que em 1979, né, defendeu uma tese em inglês, né, sobre discriminação racial no Brasil. Né? É a partir dessa tese do Carlos Rasenbaum que se retoma, em termos acadêmicos, né, o debate sobre relações raciais no Brasil. Né? Se não me engano, o nome da tese era Discriminação e Desigualdades Raciais no Brasil. Bom, eu vou aqui acelerar, porque eu quero chegar num ponto crucial, penso que para o nosso debate contemporâneo. O reinício desse debate, em termos acadêmicos, coincide com uma ação concreta do movimento negro brasileiro, né, a partir do final da década de 70, e que é, penso eu, o grande ator social que nos faz estar presente aqui. Né? Então, penso que o movimento negro ele foi muito pouco analisado na sua função social, né, e da sua importância na mudança na agenda que tem ocorrido no Brasil. Né? Acho que tem uma agenda enorme para os jovens pesquisadores, né? E a gente está precisando de bastante orientando nessa área. E me parece que essa retomada, né, ela vai coincidir, né, com uma nova perspectiva, ou seja, a luta do movimento negro coincide com uma nova perspectiva da forma da Unesco pensar a cultura, né, que é a cultura relacionada a desenvolvimento. E mais do que isso, né, é um desenvolvimento que é pensado não como um desenvolvimento universal único, um desenvolvimento que passa a perceber a importância da diversidade cultural, né, para se pensar uma diversidade em termos de movimento, em termos de desenvolvimento. Ou seja, a cultura aparece como um dado fundamental, né, a ser respeitado em qualquer processo de desenvolvimento. Isso, vocês imaginam o impacto que essa discussão tem durante a década de 80 e a década de 90, conhecidas como as décadas da crise mundial econômica, e que se descobre, né, num passo de mágica, eu estou brincando, que
não é possível pensar um desenvolvimento unilinear para o conjunto da humanidade, né? Novamente, eu acho que a cultura aparece como um dado de referência para a mudança das perspectivas sobre desenvolvimento, né? E eu penso que hoje, né, a cultura aparece associada nos documentos da Unesco à questão da democracia, né, e do respeito à diversidade das experiências culturais, em termos de todas as nações, mas internamente as nações também. E é nesse sentido que eu acho que a coincidência da tradução da História Geral da África com o contexto que vive o Brasil, né, em termos do debate sobre relações étnico-raciais na agenda do Estado brasileiro, de forma insuficiente, diga-se de passagem, é de fundamental importância. Por quê? Num primeiro momento, penso que a História Geral da África nos permite, né, a todos nós brasileiros, negros e brancos, ou negros e não brancos, ou melhor, negros, não brancos e brancos, enfim, nos reencontrarmos com a força da experiência das culturas africanas, das várias culturas africanas que vieram para o Brasil. E não só reduzirmos, né, a um capítulo da história do Brasil, que é exatamente a escravidão, embora seja um capítulo importante. Agora, sabermos e estudarmos o impacto das culturas africanas na conformação do que faz o Brasil é fundamental. E eu acho que eu quero encerrar aqui, porque o tempo já esgotou 3 vezes. Eu quero encerrar dizendo o que eu tinha aqui na 20ª página, que eu preparei para vocês, de questões que eu acho que estão colocadas, né? Quando a gente observa o debate historiográfico, eu não vou entrar no debate historiográfico, é muito complicado discutir com o historiador da África, então não entre nesse debate, espere eles resolver antes de vocês entrarem em qualquer debate. Mas do ponto de vista antropológico, do ponto de vista sociológico, que eu tenho mais controle, eu posso dizer que para nós brasileiros, para nós latino-americanos, para nós afrodescendentes, né, a discussão que se coloca nesse momento é onde a África pode se encontrar na nação, né? De alguma maneira, nós somos excluídos, né, discursivamente da formação da nação, embora em qualquer lugar que nós estejamos, a gente vê a África presente no Brasil. Então, retomar essa discussão do lugar da África na nação é fundamental. A segunda questão, que eu acho que está colocada contemporaneamente, que é parecido com a primeira, mas é um pouco diferente, é qual é o lugar efetivo da África na formação nacional. Então, eu acho que isso passa, não basta a gente pegar o baralho do Império, né, e olhar o baralho do Império e ver lá os 3 grupos que formaram a nação. Não, a gente precisa discutir qual que é esse lugar, né? E, ao meu juízo, não pode ser mais um lugar de hierarquia racial, né? E o terceiro, como o elemento africano foi processado na construção de cada sociedade nacional no tempo, né? Eu acho que o professor Kabengele dá uma série de pistas sobre como se deu esse processamento. Acho que há algumas coisas